Saúdo a todos que estão realizando o itinerário formativo Caminho de Fé. Eu sou o Padre Bruno Ferreira e hoje, na terceira aula do módulo 2, falaremos sobre a missão da Igreja no mundo. Para este estudo, usaremos dois documentos redigidos no Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes e a Lumen Gentium. Após o concílio ter se debruçado sobre a dimensão da Igreja e ter trazido uma nova autocompreensão dela mesma, chegava a hora de dar ênfase no diálogo com o mundo. Diante desta nova postura adotada pela Igreja, podemos destacar três posições. A Igreja quer reencontrar com os homens os valores autênticos do mundo à luz de Cristo. Quer analisar a realidade concreta, existencial e histórica dos homens e do mundo dentro da realidade do mistério pascal. E oferecer Cristo como solução dos problemas da cidade terrena, ensinando e aceitando ser ensinada. Havia um desejo forte para tratar temas relacionados à pessoa de Jesus Cristo, confrontando com os problemas atuais, como a fome, a miséria, os conflitos, a violência, as exclusões. Desta forma, a Gaudium et Spes expressa a vontade da Igreja entrar em diálogo com o mundo e relacionar-se com este mundo que enfrenta dificuldades causadas pelo pecado. Diante disto, justificava-se a criação de um documento de cunho pastoral que pudesse tratar das questões e dos problemas da vida da sociedade contemporânea. Não à toa que o Papa Paulo VI lança uma pergunta: que tens a dizer de ti mesmo? Que tens a dizer aos homens e mulheres desta época? Este questionamento que o Papa Paulo VI faz à Igreja é muito importante para uma reflexão. Percebe-se que esta nova posição nos é trazida. Se antes a Igreja se colocava em uma atitude de superioridade, agora ela se coloca em uma atitude de diálogo com o mundo. A nova consciência eclesial que estes dois documentos trazem também estão em diálogo e refletem que a Igreja é um instrumento para a salvação do mundo. De um modo geral, esta mudança de perspectiva que estes dois documentos trouxeram foi capaz de impulsionar a vida da Igreja, tendo reflexos na evangelização, na cultura, na política, na economia e na promoção da paz. Abordaremos então o tema da aula de hoje em 4 tópicos. O primeiro, vamos expor o fim salvífico e escatológico da Igreja estabelecido por Cristo. O segundo tópico, vamos explicar a natureza religiosa da missão da Igreja como fonte de luz e forças para a transformação da sociedade. O terceiro tópico, vamos indicar em que consiste a vocação e a missão dos cristãos leigos. E o quarto tópico, iremos apresentar o diálogo com a ciência e com a cultura como caminho da missão da Igreja no mundo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o fim salvífico da Igreja. Diante das questões atuais sobre a fé, algumas perguntas fundamentais reaparecem na sociedade contemporânea, como, por exemplo, por que Deus quer salvar a humanidade? E o porquê Ele faz isto através da Igreja? A fim de responder esta pergunta, é preciso voltar lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde o redator nos fala sobre a queda, o pecado, aquilo que Adão e Eva cometeram lá no início do mundo. Eles romperam a relação com Deus, a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas Deus não quis deixar eles entregue às mãos do maligno, do pecado e da morte. Quer reatar esta comunhão perdida lá com Adão e Eva. Então, ele propõe um plano de salvação que vai culminar com a última e eterna aliança, que é Jesus Cristo. Primeiro,
Deus quer salvar a todos, os homens e mulheres, sem distinção de raça, gênero ou classe social, qualquer coisa que possa separá-los dele. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele faz isso porque ama os seus filhos, um amor gratuito de oferecer o seu próprio filho para redimir toda a humanidade. Isso nós podemos ter claro lá no evangelista João, em que ele nos coloca assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Antigo Testamento é marcado pelo anúncio da salvação trazido pelos profetas, e no Novo Testamento a salvação é concedida por meio de Jesus Cristo. Portanto, para sermos salvos, é necessário crer em Jesus Cristo. O segundo destaque refere-se ao lugar. A igreja é o lugar que Cristo escolheu para a salvação de toda a humanidade. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo usa a comparação do corpo ligado à cabeça. Nos diz que Cristo é a cabeça e nós, membros, somos a igreja. Assim, a imagem da igreja como corpo diz que ela funciona como um ecossistema, em que todos os batizados são essenciais para que esta estrutura funcione bem. Contudo, nenhuma parte pode ficar separada. Todos estamos integrados neste corpo. É necessário, então, ressaltar que, além da vida em comunidade, a igreja está em relação com Cristo, pois ele é a sua cabeça. É para lá que a igreja deve apontar, para a plenitude, para que Cristo possa plenificar tudo em si mesmo. Neste sentido, abre-se uma nova perspectiva trazida pelo Concílio Vaticano II. Igreja e mundo estão em diálogo. É um acento novo que o concílio nos traz. Significa que antes, na época pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II, a igreja estava em diálogo com o mundo, mas agora é dado um acento novo. Significa dizer também que igreja e mundo estão em uma relação de duplo sentido. A igreja ilumina o mundo com a luz de Cristo. Ela é como se fosse a lua. A lua não tem imagem própria, mas reflete a luz do sol. E assim é a igreja. Ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo que ilumina todos os povos. A igreja não vive para si mesma. Ela tem uma missão que foi dada por Cristo, isto é, a boa nova do Evangelho. É por isso que cada batizado é convidado a anunciar e a testemunhar o Evangelho, anunciar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por isso, podemos dizer que a igreja não é uma simples associação de pessoas ou reunião de grupos. Muito pelo contrário, é o lugar de unidade onde todas as pessoas estão ligadas a Deus. Cristo amou a igreja como sua esposa e se entregou para santificá-la. Portanto, todos os que pertencem à igreja são chamados à santidade. A igreja é muito mais do que se pode ver e perceber. Ela é muito mais do que o visível e histórico. A igreja possui uma dimensão espiritual, interior, sobrenatural e divina. Portanto, é possível afirmar que a igreja é um sacramento universal da salvação, porque ela une os homens a Deus. E porque Deus oferece a salvação por todos os homens e mulheres através da igreja, a igreja é a mediadora da salvação para os homens. A mediação humana da igreja foi instituída por Cristo. Lá, quando ele instituiu a igreja, chamou os apóstolos e disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E assim temos a sucessão apostólica que irá até o final dos tempos. O segundo fim da igreja é o escatológico. A palavra escatologia trata sobre os últimos eventos da história do mundo, ou seja,
do destino final do gênero humano. Portanto, dizer que a Igreja possui um caráter escatológico quer dizer que a Igreja tem a missão de conduzir a humanidade inteira e a cada um de nós a Deus, para a eternidade. Ela está associada com as realidades últimas da vida e da fé cristã. A passagem para a eternidade não pode ser encarada como a libertação de um peso, um fardo pesado, mas é uma história apoiada pelo Evangelho, pela vida, pela esperança que Cristo nos dá. Cristo é, portanto, a eterna e grande novidade para a Igreja, pois Ele próprio nos dá esperança de um novo céu e uma nova terra, de uma Jerusalém celeste. Na Jerusalém celeste, não haverá mais espaço para a dor e o sofrimento, não haverá mais espaço para o mal e para o pecado. Contudo, no tempo presente, ainda não somos tudo o que seremos na glória de Deus. Nós ainda estamos peregrinando pela terra, como nos afirma São Paulo. Neste tempo presente, vemos como um espelho, mas um dia o veremos face a face. Na Igreja, então, encontramos o suporte para o nosso peregrinar na terra. Ela é a dispensadora dos bens que necessitamos para esta caminhada até chegarmos à pátria celeste. E através da Igreja, recebemos a graça dos sacramentos. O desejo de eternidade impulsiona o cristão a viver em comunhão com Deus. Aos homens e mulheres serem pessoas boas nesta vida, evitando assim o pecado e as ciladas do demônio. Em outras palavras, a vida atual é vivida em função do fim, em função da eternidade. Nos textos do Evangelho, há diversas formas de podermos estar vigilantes e não sermos pegos desprevenidos, pegos de surpresas. Nisto, podemos nos lembrar daquela parábola das 10 virgens, em que apenas 5 delas tinham óleo nas lamparinas. Precisamos ser previdentes. Um outro exemplo é aquele do servo que enterrou o único talento que recebeu do Senhor e não fez nada para trabalhar aquele talento. E o Senhor o chamou de servo inútil. Quando se trata do fim dos tempos, a Igreja ganha uma dimensão mais ampla, pois ela abraçará todos os eleitos, isto é, não haverá mais cristãos anônimos. Todos serão salvos em Cristo. Significa dizer que desde o início do mundo, mesmo aqueles que nasceram antes de Cristo, se viveram na justiça e na piedade, certamente foram salvos por Ele, não importando onde e quando viveram. Após termos falado sobre o fim salvífico da Igreja e o escatológico também, faz-se necessário nos determos na missão da Igreja e a ajuda que ela pode trazer à humanidade. A missão própria que Cristo confiou à sua Igreja, por certo, não é de ordem política, econômica ou social, mas, sobretudo, de ordem religiosa. Tais realidades pertencem a outras instâncias, como, por exemplo, o Estado, a sociedade civil, por suas próprias naturezas e forças. A Gaudium et Spes nos ensina que, em primeiro lugar, a Igreja deve mostrar aquilo que é necessário para cada pessoa encontrar a Deus e encontrar a verdade. Enfim, viver uma vida de fé. Em segundo lugar, importar-se com outras realidades, como a política, a economia e a cultura, de modo que elas são importantes e colaboram para que a vida em sociedade se torne melhor, mas na sua proporção. O concílio nos ensina que todas as realidades constituintes da ordem temporal, como eu acabei de falar, a política, a economia e a cultura, são importantes e possuem um valor todo especial para Deus. Porém, é necessário advertir para aqueles que se dedicam a essas realidades não se desencaminhem para a idolatria das mesmas. Apesar da missão da Igreja ser religiosa, é preciso considerar que o fiel cristão não vive
alheio ao mundo, não vive de costas para a realidade. Ele está presente lá. O ensinamento da palavra de Deus e do magistério da Igreja, então, lançará luzes e forças na comunidade dos homens e mulheres. Neste sentido, além da Igreja preocupar-se em levar a mensagem de Cristo a toda a humanidade, ela deverá penetrar com o espírito evangélico as realidades do nosso tempo e aperfeiçoá-las. E assim, a Igreja caminha junto com o mundo, ensinando sobre a revelação do plano de salvação e amor que Deus tem pela humanidade, e ao mesmo tempo ser ensinada dos meios temporais em uma atitude de diálogo, conforme nos diz o Concílio Vaticano II. Desta forma, os reflexos desta relação mútua beneficiam a pessoa em sua conversão em Jesus Cristo e na relação dos seus irmãos e irmãs com o mundo e com o universo. Agora falaremos sobre a vocação e a missão dos leigos. No Evangelho, Cristo ensina que o modo de ser cristão é ser sal da terra e luz do mundo, como podemos conferir no Evangelho de Mateus. O campo de atuação para o agir do cristão é o próprio mundo, dando testemunho da vivência da palavra com coerência de vida. Enquanto peregrino na terra, cada batizado é convidado a desempenhar os deveres terrestres, contribuindo para que o mundo seja melhor e, assim, possa transformar a realidade de acordo com a fé. Neste sentido, o Concílio adverte que o crente não deve abster-se dos deveres terrestres. Pelo contrário, em razão da fé, o cristão é convidado a honrar seus compromissos, procurando realizar o trabalho da melhor forma possível. Aquele que é estudante, se esforce para estudar, para tirar boas notas. Aquele que está lá desempenhando suas atividades laborais, profissionais, se esforce para ser o melhor profissional. A vida de fé vivida na Igreja não pode estar descolada das atividades profissionais exercidas pelos fiéis. A fé deve inspirar o comportamento cotidiano do cristão. Se a fé não se opõe à cultura, da mesma forma, não pode haver separação entre fé e vida no mundo. Em sentido oposto, deverá ser observado o mesmo princípio com coerência de vida. Aquele que está exercendo as suas atividades profissionais é convidado a viver de acordo com o Evangelho. Vamos explicar de outra maneira. O cristão leigo não pode deixar de exercer os deveres terrestres em função da fé. Não poderá deixar de trabalhar ou de estudar em função da fé. Da mesma forma, aquele que está ocupado com os deveres terrestres não poderá dissociar a fé das suas atividades. O cristão leigo é convidado a realizar a ação missionária deixada por Cristo na Ascensão. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. E para isso, ele conta com os fundamentos teologais recebidos no batismo. Pelo sacramento do batismo, cada pessoa torna-se sacerdote, profeta e rei. O sacerdócio conferido no sacramento do batismo continua a missão de Cristo através dos leigos no mundo. O leigo exerce o seu papel como profeta, testemunhando com palavras e ações a vida de fé, de oração e de caridade. Portanto, cada leigo é convidado a evangelizar no ambiente que estiver. Além disso, cabe ao fiel leigo cooperar na missão da evangelização, procurando anunciar Cristo com palavras, trazendo os não crentes à fé e alimentando a fé daqueles que creem. Vamos agora falar da relação da Igreja com a cultura e a ciência. A Igreja não se identifica com nenhuma cultura. Ela é independente da cultura, mas pode orientar a cultura. O Papa Pio XII explica que, apesar da Igreja possuir um grande acervo de arte e possuir também uma relação estreita com a cultura,
o Papa é o chefe de uma sociedade religiosa, de uma igreja universal. Isto significa dizer que a igreja e a cultura são capazes de enriquecerem uma outra, e que a igreja está voltada para a salvação do mundo, pois é nele que ela está inserida. Basta olhar para a riqueza da cultura helênica e a singeleza da cultura hebraica. Apesar do desenvolvimento da filosofia grega, constituída por grandes pensadores como os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não conseguiram formular a ideia de Deus como a teologia o fez. Já o povo judeu foi capaz de conceber os fundamentos da moral humana com pureza e perfeição. O Papa Pio XII destaca que o desenvolvimento de uma cultura sadia possui um progresso material e um progresso espiritual e moral. Se, por um lado, o mundo contemporâneo apresenta uma cultura rica e, ao mesmo tempo, plural, apoiado pelo engajamento da sociedade, juntamente com os esforços científicos de cada época, por outro lado, se faz necessário investigar e orientar as bases que sustentam a cultura, e mais especificamente, os problemas que surgem de uma cultura secularizada, isto é, de uma cultura separada pela fé. O método do diálogo trazido pelo Concílio Vaticano II inaugurou então um novo tempo na Igreja. Ela passou de dona da verdade para mensageira da verdade. Desta forma, o leigo é convidado a atuar na cultura, pois a fé não se opõe à cultura. Pelo contrário, pede dos cristãos o engajamento na cultura moderna. A razão da Igreja em incentivar o cristão a engajar-se na cultura serve para que os homens e mulheres possam fazer a vontade de Deus, como está escrito lá no Gênesis: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. O diálogo com o mundo se tornou imprescindível no Concílio Vaticano II, tendo em vista as profundas e constantes mudanças que estavam acontecendo na sociedade. A ciência foi incluída na Gaudium et Spes na área do domínio da cultura moderna, justamente para que os sinais dos tempos pudessem ser ouvidos internamente na Igreja, e assim os cristãos pudessem atuar neste campo com os pressupostos da fé. Nesse sentido, a nova posição do concílio consistiu em deixar a ciência falar daquilo que lhe compete e é específico, ao invés da Igreja defender posições que não são do seu campo de atuação. De fato, quando uma área de conhecimento pretende realizar afirmações e juízos que não são da sua competência, quase sempre se verificam reducionismos naquela área. Ao contrário, quando se realiza um movimento de duplo sentido, ao lado da teologia, o respeito às autonomias das ciências naturais, e ao lado das ciências, o respeito à teologia. Ambas as áreas podem crescer conjuntamente. O concílio esclareceu que o desenvolvimento de novos conhecimentos e técnicas científicas glorificam a Deus na medida que buscam elevar a dignidade humana, concedendo assim melhores condições de vida. Com este esclarecimento, o concílio ensina a finalidade do conhecimento técnico-científico e refuta o seu uso indevido, como, por exemplo, a má utilização da tecnologia. Por isso, o concílio convida cada pessoa a investir as melhores capacidades a fim de melhorar as condições de vida no mundo. Os avanços técnicos científicos são muito preciosos para a humanidade, mas precisam estar a serviço das verdadeiras finalidades humanas, estando subordinadas aos valores morais para que seja garantida a autêntica liberdade do ser humano. A valorização da atividade humana pelo concílio leva em conta a ideia de que o ser humano não é concorrente de Deus, pois as suas criações laborais não ameaçam a soberania de Deus. Deus não tem ciúmes do homem. Ele é um pai que se gloria dos sucessos de seus filhos. Como um pai,
ele sorri diante dos feitos de seus filhos. Diante do cenário que se configurou a partir da época conciliar, seria então contraproducente a Igreja ter outra posição que de abertura com a sociedade civil. Nessa mudança de direção, no diálogo com as ciências, a Igreja passou a olhar o mundo a partir dos sinais que o mundo traz consigo. E assim também, pôde aprender com as ciências, resultando em uma parceria benéfica para ambas as partes e uma mútua relação entre Igreja e mundo. A mudança de perspectiva contribuiu para enfatizar a identidade missionária da Igreja, pois, enquanto comunidade evangelizadora, a Igreja não está de costas para o mundo, mas inserida nas diferentes realidades, a exemplo de Jesus, que caminhava com os povos e oferecia-lhes a boa nova da salvação. Vamos então concluindo a nossa aula de hoje. Diante da nova postura adotada pela Igreja de estar em diálogo respeitoso com a autonomia das realidades terrestres, deixando que a ciência e a técnica expressem o que lhes compete, percebe-se que há um caminho de colaboração e crescimento para ambos os lados. Desta forma, o Concílio reafirma que existe uma única verdade e que a fé pode e deve iluminar as demais realidades constituintes da sociedade contemporânea. E assim terminamos a aula de hoje.